Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui em Los Angeles, na Califórnia, aqui em frente à rua, chamada em 1906 como Rua Azusa, onde começou um grande movimento pentecostal, um grande avivamento que se espalhou para o mundo inteiro. Então você olha aqui que o que restou de tudo isso foi essa placa, né? Uma placa lembrando da missão que aconteceu aqui em 1906, que durou cerca de 15 anos, que trouxe um avivamento que foi conhecido em todo o mundo como o avivamento da Rua Azusa. Queridos, passados mais de 115 anos, agora em abril fez 115 anos, o que restou desse movimento? Se você olhar aqui em volta, tem esse prédio onde era o galpão, que você está vendo a foto aí original, e restou esse prédio aqui, que hoje é um prédio comercial, e em volta aqui foram levantados alguns prédios de missão japonesa. Aqui onde você está vendo essa tenda aqui, de vez em quando as pessoas fazem reuniões aqui para lembrar, para comemorar o avivamento que houve aqui nessa Rua Azusa. Aí você lembra disso, a gente lembra um movimento tão tremendo que deu origem, inclusive, daqui saíram os missionários que fundaram a Assembleia de Deus no mundo, né? Começando por Belém do Pará. Um movimento tremendo. A história diz que aqui se reuniu as pessoas e as pessoas em volta daqui, passavam uma quadra daqui e caíam tomadas pelo poder de Deus. Muitas pessoas eram curadas e isso aí era o efeito natural, o resultado, mas as pessoas vinham aqui buscar Deus. Que movimento era esse? Que as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Na época houve uma perseguição muito grande, um certo racismo, porque esse missionário William Simon, ele era negro, e foram chamados de tudo para esse povo aqui, que eles eram satanistas, porque nunca tinham visto um movimento desse, até que eles viram crianças aqui tomadas pelo Espírito Santo e começaram a ver que era algo de Deus realmente. E daqui esse movimento pentecostal se espalhou para o mundo todo. E a gente vê hoje aqui, olhar para um lugar como esse, e tudo que restou desse movimento, essa placa, dá uma certa tristeza, né, de não ter aqui uma igreja, um templo, um monumento lembrando, porque parece que tudo acabou. E a gente fica pensando, como é que acabou? Não que acabou exatamente, porque muitos foram espalhados e até hoje as igrejas pentecostais estão no mundo inteiro. Mas isso traz uma lição muito grande para a gente, que nós, mesmo passando por grandes avivamentos, como certamente você já passou, eu já passei, sabe, meses, às vezes anos de grande mover de Deus na nossa vida, nós podemos também acabar ficando como um lugar como esse, que não resta mais nada a não ser uma placa, uma lembrança de que aqui houve um grande movimento. Como é que começa um esfriamento espiritual, querido? Como é que ele começa na vida de um crente que já viveu e teve grandes experiências com Deus? Quando ele começa a deixar as coisas de Deus de lado, quando ler a Bíblia para ele não é mais prioridade, quando orar não tem mais importância, quando ir à igreja já não é algo tão importante, ele começa a esfriar, ele começa a deixar as coisas de lado, ele vai perdendo o desejo de estar na presença de Deus. Se você for ler a história ou ver o documentário que tem aí no YouTube, você vê que as pessoas vinham aqui por um motivo, pela presença de Deus. Então os milagres que aconteciam, muitos cegos, muitos aleijados eram curados, era um resultado natural da presença de Deus. A história diz que os vizinhos vinham se queixar do barulho, e quando eles chegavam, que a porta abria do galpão que aqui existia, eles caíam tomados pelo poder de Deus. Certamente você já teve experiências assim, de chegar na igreja, de chegar numa vigília, numa reunião e ser tomada pelo poder de Deus, por aquele lugar e ser avivado. E talvez hoje esteja vivendo aí um tempo de esfriamento. Por que isso acontece? Quando nós trocamos, nós deixamos de colocar o Senhor em primeiro lugar e começamos a buscar outras coisas. E aquele amor vai se esfriando e daqui a pouco nós viramos apenas uma placa. Aqui jaz um ex-crente avivado, uma pessoa que amava a presença de Deus, mas que hoje já não ama tanto. Carrega um título, eu sou crente, eu sou cristão, mas aqui dentro o fogo já se apagou. A gente tem que aprender com isso.
Sabe, eu fiz questão de gravar esse vídeo aqui, porque nós como igreja local, aí onde você está, querido, a CCA, nós não podemos deixar que a chama se apague, que o fogo se apague. E muitos estão deixando que isso aconteça. Não tem vindo mais para a igreja, a gente tem notado uma grande falta de irmãos que têm faltado muito mais do que tem vindo à igreja. Sabe que no primeiro amor, quando estava tomado pelo avivamento, nada era mais importante do que cultuar a Deus. E hoje ela vem quando talvez não tenha algo mais interessante para fazer. Isso é preocupante, porque o futuro, ou pode ser até o presente para alguns aqui, é um esfriamento total e a pessoa não tem mais interesse. Eu vou no dia que me der vontade ou se eu não tiver nada mais interessante para fazer. Isso chama esfriamento espiritual. Eu não tenho mais desejo por Deus, eu não tenho mais fogo dentro de mim, incendiado pelo Espírito de Deus, porque eu não tenho buscado a Deus. Isso é muito perigoso. Eu quero aqui, juntamente com a Beth, fazer uma oração nesse lugar, querido. Tem alguma coisa de mística? Não, é apenas um lugar, mas aqui, nesse lugar que você está vendo, grandes homens de Deus foram levantados e enviados para todas as nações, homens que foram cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, cheios do fogo de Deus, e foram para as nações, incendiar as nações. E nós queremos, nesse lugar que estamos pisando, exatamente aqui, em frente ao local onde era o galpão onde eles se reuniram, nós vamos fazer uma oração, querido, aí por você. Eu queria que você levantasse do seu lugar, colocasse as mãos na posição de receber. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a Tua igreja, aqueles que nos ouvem nessa hora, que atendem, Senhor, que nos assiste em qualquer lugar que seja, que talvez esteja vivendo um tempo de esfriamento, um tempo de indiferença à Tua palavra, à Tua presença. Deus, em nome de Jesus, faz arder o coração dele novamente, faz arder novamente o coração dessa pessoa que está fria, que tem deixado a leitura da palavra, que tem deixado a oração, que tem abandonado a Tua presença nos cultos, naquele quarto que nunca mais foi fechada a porta e te buscado em intimidade. Deus, em nome de Jesus, nesse lugar, Deus, onde o Senhor se manifestava com tanto poder e glória, curando pessoas, batizando, salvando milhares de pessoas. Pai, agora, esse mesmo Espírito Santo visite esse meu irmão, essa minha irmã que me ouve. Querido, põe a mão no teu coração, à altura do teu coração. Pai, faz arder esse coração novamente. Algo novo venha sobre ele, algo novo venha sobre essa pessoa, ela desperte, se apaixone por Ti novamente. Nós oramos pelo avivamento na CCA, nós oramos pelo avivamento daqueles que estão em casa, daqueles que estão desistidos, desanimados, abatidos, desviados. Pai, faz arder novamente o coração deles por Ti. Nós oramos por avivamento aí na CCA. Que o Senhor te incendeie, querido. Que o Senhor te incendeie com a chama do primeiro amor. E que você possa voltar a ser aquele crente fervoroso na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você volte a buscar o Senhor pela manhã, fazendo o devocional, na palavra, e valorize cultos como esse que você está hoje. Renove a tua aliança hoje, que é o culto de Santa Ceia. Renove o teu compromisso com Deus de servi-lo fielmente, colocando Ele em primeiro lugar. Deus te abençoe, querido. Aleluia, amém? Pode sentar, queridos, que a graça e a doce paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sua casa, sua saúde. Irmãos, eu quero assim, nessa manhã, em primeiro lugar, louvar a Deus pela sua vida, pela sua fidelidade, o seu amor, pelos sobreviventes desse tempo de esfriamento, de crise, tempo em que a Bíblia já apontava lá 2000 anos atrás que o amor de quase todos haveria de esfriar, não é novidade. Mas em face de tudo que vem acontecendo, esse conjunto de fatores
que nós estamos vivendo como sociedade, como nação, como mundo, e também os problemas que os pastores de vocês atravessam, o fato de você estar aqui, de você contribuir, de você orar, isso Deus leva em conta, isso é muito importante, a sua fidelidade, essa pegada de amor, de você não desistir, de você não se desviar da rota que Deus estabeleceu na sua vida. Você conhece e sabe que muitos foram, e a Bíblia diz que eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, e às vezes era, e deixaram de ser. Então esses dois patamares, ser e deixar de ser, vai depender muito da sua postura diante das crises, das dificuldades. Eu estava vendo um testemunho de um pastor aqui em Marabá. A esposa dele adoeceu e ele ficou 4 anos ao lado da cama dela, cuidando dela, abriu mão do ministério, abriu mão dos afazeres e ficou até o último suspiro que ela deu, cuidando daquela mulher. Isso é casamento, isso é fidelidade, isso é entrega. E nós temos vários níveis de aliança, de entrega, ainda que haja uma derrapagem, um acidente, percurso, haja um erro, mas a aliança, ela está acima das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Então é muito bom ver você aqui nessa manhã, é muito bom saber que nós podemos contar com você, que ainda que tudo aconteça, ainda que as coisas possam nos apontar para um cenário de desistência, de frieza, de abandono, você permanece nos atos da casa do Senhor. Para a sua vida existe promessas que se cumprirão, e elas te alcançarão, e você se torna mais que vencedor por causa disso. Você não depende, queridos, de outro fator a não ser da graça de Deus que te sustenta. Todos nós lutamos, temos fraquezas, erros, pecados, nós temos nossas dificuldades assim, que só Deus sabe, mas o importante é a sua perseverança. Na vossa perseverança salvareis vossas almas, e eu louvo a Deus por isso. Antes de dar aqui início àquilo que eu quero compartilhar, vocês sabem que o missionário R.R. Soares, ele está na UTI, está entubado, ele foi acometido também dessa contaminação do Covid, um homem tremendo, irmãos, um homem maravilhoso, no canal aberto, é o único horário nobre que nós temos, da palavra viva de Deus sendo pregada, é um testemunho para a nação. Nós não vemos na vida do missionário qualquer atitude apelativa para sustentar o ministério dele, sustentar os canais de televisão, os programas de rádio e todo o ministério de ação social que ele tem. Mas é um homem sóbrio, não é da nossa denominação, mas é nosso irmão em Cristo, e nós temos a obrigação de orar por esse homem. Quantas milhares, dezenas de milhares de vidas foram curadas pela unção que Deus derramou sobre a vida dele. E se ele foi usado para curar tanta gente, porque nós não podemos tirar um momento para orar pela vida dele? Curva a sua cabeça onde você está, vamos orar pelo missionário. Pai, nessa manhã nós queremos te exaltar pelo espírito de fidelidade, de lealdade, de amor que o Senhor tem derramado no coração desses irmãos. É tão bom chegar aqui e encontrá-los novamente e saber que daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos eles vão estar aqui novamente, servindo ao Senhor, ofertando, ceando, se alegrando, muitas vezes saindo daqui sacudidos por uma palavra de exortação, uma palavra dura, mas eles voltam. E um dia os discípulos do Senhor Jesus voltou e Jesus exultou de alegria e disse: eu vi Satanás caindo. É assim que nós vemos o inimigo tombando, é quando nós voltamos e perseveramos. Senhor, também nessa manhã, junto como igreja, nós oramos pelo missionário Soares, R.R. Soares. Meu Deus, que o Senhor estenda agora a tua mão de poder, a tua mão milagrosa, Senhor, que o teu Santo Espírito possa se apoderar dele, meu Deus,
limpar todo o aparelho respiratório, repreender essa seta maligna, esse vírus maligno, e que ele se levante, seja desentubado, volte para a vida, para o ministério, para a família. Nós clamamos a Ti, Senhor, pela vida dele. Restaura a saúde dele, e que ele continue o seu ministério de pregar a palavra da salvação, de curas e milagres. Ser com ele, Senhor, com a sua denominação. Nós o abençoamos, declaramos a vitória da ressurreição do Senhor Jesus sobre ele. Meu Deus, também oramos pelo pastor Anderson e a Beth, que estão longe, mas estão tão perto de nós, ligados pela aliança, ligados pelo amor da cruz do Calvário. Que o Senhor possa sustentá-los ali, dando graça, esse tempo de cuidar da Camila, que seja um tempo em que essa semeadura vai redundar em frutos espirituais. Nós profetizamos sobre a família do pastor Anderson, a bênção sacerdotal, que vai do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor os abençoe, os guarde, e que no tempo certo o Senhor traga-os de volta, o Anderson e a Beth, debaixo da sua proteção, da sua presença, em nome de Jesus. Amém, amados? Queridos, eu quero comentar um pouquinho sobre esse vídeo que nós vimos aí. Algo tão tremendo. Dificilmente um crente que já está na fé por alguns anos nunca ouviu falar do avivamento da Rua Azusa, do avivamento do país de Gales, algumas ondas, alguns sopros do Espírito que gerou frutos eternos. Por mais que eles tenham sido passageiros, porque tudo nessa vida passa, alguns avivamentos tiveram 100 anos interruptos de oração 24 horas. Esse avivamento da Rua Azusa, ele não teve no seu contexto temporário uma continuidade de atividades na Rua Azusa, naquele galpão que vocês viram ali, que era um galpão que era usado por uma outra igreja antiga, que eles abandonaram o galpão, um galpão velho, cheio de feno, que não tinha muita apropriação para uma igreja. Mas nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu ali. No final dos anos 800, nas últimas décadas do ano 1800, muitos homens e mulheres começaram a sentir o cheiro das águas, começaram a perceber, orar, jejuar por um avivamento, buscando o Espírito Santo, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E em muitos lugares na Europa, nos Estados Unidos, os homens começaram a buscar desesperadamente a presença de Deus, porque havia uma religião engessada, uma religião amalgamada, uma religião endurecida, completamente dominada pelo homem, pela denominação. Então o Espírito Santo não tinha liberdade, não tinha ação, não tinha fôlego no meio da igreja. E alguns homens começaram a se derramar diante de Deus. E em 1898, um homem chamado Charles Farrar, esse homem, ele começou a se entregar a Deus de todo o coração, buscando a Deus, clamando a Deus, suplicando a Deus, para que Deus fizesse alguma coisa com a geração dele. E em Topeka, em Kansas, esse homem lá nos Estados Unidos, ele abriu uma escola de discípulos, e começou a desafiar os discípulos a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vemos que o nome desse livro deveria ser os Atos do Espírito Santo, porque foi um mover sobrenatural, e eles começaram a buscar o batismo no Espírito Santo, entendendo que havia uma promessa, quando Jesus diz ali em Atos 2, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas ainda havia um entendimento muito tímido, muito ofuscado ainda sobre esse assunto, porque não havia experiência. Você, por exemplo, já nasceu numa igreja que tem o Pentecostes, que já tinha gente falando em línguas, que já tinha manifestação dos dons, que já tinha liberdade. Lá não havia nada disso. Eles não tinham entendimento, nada sobre isso, a não ser o que estava na Bíblia. E eles começaram de uma maneira assim muito cuidadosa
ainda com uma visão muito turva, estudar a questão do batismo no Espírito Santo. E em 1901, uma aluna da escola foi batizada no Espírito Santo. O nome dela era Agna Rosman. E ela recebeu a presença do Espírito Santo. Ela recebeu com dons de línguas. Eles criam que o batismo do Espírito Santo tinha que acontecer com evidência do falar em línguas estranhas ou estrangeiras, a língua dos anjos ou línguas estrangeiras. E essa mulher foi tomada pela manifestação do Espírito Santo, e aquilo foi uma fagulha que incendiou aquela escola bíblica. Eles estavam debruçados nas Escrituras, procurando na vida prática aquilo que estava no papel, nas Escrituras, aquilo que era promessa, que Deus havia empenhado lá atrás. E essa mulher, essa Agnes, essa senhora, ela recebeu, e aquela mulher foi tomada como um modelo, como um exemplo, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele existe, que ele coexiste, que ele existe dentro de nós. E aí todos começaram a buscar com mais afinco. Nos anos seguintes, nos dias seguintes, o líder deles, que era o Charles Fox, ele não tinha ainda recebido o Espírito Santo, e ele humildemente submeteu a aquela experiência que aquela irmã tinha tido. É difícil para nós entendermos hoje, irmãos, porque nós já nascemos debaixo disso. Você já começou a ver a Assembleia de Deus, Deus é Amor, as igrejas pentecostais, o pessoal profetizar, falar em língua, glorificar a Deus. Eles tinham um culto que era uma coisa muito engessada, que não tinha liberdade nenhuma. Era aquela coisinha rápida, que todo mundo ia para casa, como um cumprimento de um dever religioso. E essa mulher recebeu o Espírito Santo, e logo os alunos daquela escola também receberam o Espírito Santo. Isso em 1901. 1906 começa uma fumaça densa de um fogo maior naquela ocasião. O pastor aqui no caso, o missionário, ele falou o seguinte: olha, eu quero que todos os alunos busquem a Deus, vão para casa, e na vigília da passagem do ano, eu quero ouvir vocês, eu quero que Deus tenha liberdade de falar com cada um acerca desse assunto. Se isso que está acontecendo, um ou outro que foi batizado do Espírito Santo, é uma simulação, é alguma coisa que os homens inventaram, ou se é uma experiência genuína da Bíblia. E os alunos foram para casa e passaram aquele tempo todo estudando Atos dos Apóstolos, sozinhos em casa, e foram para essa vigília. E lá ele deu liberdade para esses homens, essas mulheres, compartilhar o que eles tinham visto na Bíblia. Irmãos, quando eles abriram a boca naquela vigília, quando eles começaram a falar, eu acho que é importante ressaltar isso, que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. É uma maneira, é uma pista, é uma forma do Espírito Santo ganhar uma atmosfera, um ambiente, ganhar o coração dos homens. E eles passaram a noite falando das passagens de Pentecostes, como aquele povo foi cheio do Espírito Santo, como aquele povo que estava em Jerusalém, de várias nações, ouviram os judeus falar na língua deles, que nunca tinham estudado o idioma deles. E naquela madrugada, uma outra senhora, parece que as mulheres têm um coração mais sensível, né? Uma outra mulher, ela foi batizada, a glória de Deus desceu naquele lugar. Eles tiveram uma visitação sobrenatural, e uma senhora foi batizada no Espírito Santo falando em chinês, para que ninguém duvidasse. E ela passou 3 dias falando em chinês e esqueceu o inglês.
E aquilo, o povo ficou muito impressionado de ver aquela manifestação. Quem entendia o mandarim falava: meu Deus, essa mulher fala sem sotaque, ela fala chinês perfeito, essa americana, como é que é isso? Como é que pode uma pessoa falar assim, de uma maneira fluente, uma língua, um idioma? Porque aqui não é uma língua estranha, é uma língua estrangeira, porque a língua dos chineses pode ser estranha para nós, mas para eles não. Então ela não é uma língua estranha, ela é uma língua estrangeira para quem é estrangeiro. Num dos nossos compacts que aconteceu aqui, a esposa do pastor Fernandão lá de Castanhal, ela foi batizada no Espírito Santo falando espanhol fluente, e ela manifestou o dom. Ela falou em espanhol, glorificou a Deus, cantou, orou, terminou o compact, as caravanas foram saindo e não foi devolvida a ela a língua portuguesa. E ela foi para Castanhal e continuou falando espanhol. A língua nossa, ela ficou offline, ela apagou na memória dela. E o marido dela já não estava entendendo mais nada, porque o espanhol, o nosso portunhol, hablas espanhol, é isso que a gente sabe, mais nada. E ela falava fluente, tem palavra que não bate, tem palavra que não é a mesma coisa. Aí o Fernando ficou doido, ligou, falou: pastor, o senhor é culpado disso. Eu falei: não, eu sou culpado. Irmãos, eu aprendi a assumir culpa, já, do mundo inteiro. Eu sou culpado de Osama Bin Laden ter destruído a Torre Gêmea, da camada de ozônio, tá? Eu sou culpado de tudo. Aí eu falei: meu irmão, bota ela na linha aí. Uma semana, ela ficou 8 dias falando espanhol. Ela foi batizada num dom de língua estrangeira. Uns falam a língua dos anjos, que não tem tradução. A língua estrangeira tem. Por exemplo, o nosso sonoplasta lá da igreja, quando ele é tomado pelo Espírito Santo, ele fala japonês, fluente. Naquele momento que ele está falando, ele ora, ele glorifica, ele canta em japonês. É um dom que Deus derrama. Então, amados, essa mulher, essa irmã, botaram ela na linha, e eu orei para que Deus devolvesse a ela o dom da língua portuguesa, que é racional. E naquela hora ela foi restituída. Isso já aconteceu algumas vezes. Num congresso lá em Minas, uma moça falou: pastor, eu estou tentando fazer intercâmbio já há muito tempo, eu quero ir para os Estados Unidos, todas as portas fecharam, e eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei: abra a mão. Falei: nesse momento o Senhor está dando na sua mão a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. As portas do intercâmbio nos Estados Unidos estão abertas, tome posse. Aí eu falei: fecha a mão. Ela fechou e segurou a chave. Eu falei: essa chave é sua, não perca, não tem cópia, e leva para a vida. E ela segurou ali, me agradeceu, deu um abraço nela, terminou o congresso, ela foi embora. Passou 1 dia, 2 dias, a mão dela não abria. A mão dela não abria. O pastor, a família, o pai, os irmãos que faziam academia lá, os fortões, ninguém conseguiu mover um dedo. A mão dela trancou, fechou. É uma coisa espiritual, irmãos. Aí o pastor ligou, falou: pastor, o senhor é culpado. Eu falei: não, eu já sei, isso aí eu já sei. Bota ela na linha. Orei, na medida que foi orando, a mão dela foi abrindo, e Deus abriu as portas para ela com a chave de Davi. Amado, nós estamos precisando muito de um avivamento. Um cidadão chamado William J. Seymour, ele foi e viu essa escola em Topeka, em Kansas, nos Estados Unidos, e ele ficou encantado com aquilo. Esse negro que vocês viram aqui, um senhor de barba, nessa época o racismo era uma intolerância total nos Estados Unidos, e esse senhor ficou muito apaixonado por aquilo. E a paixão move o homem. Agora, não pode ser uma paixão
que passa de repente, como a paixão de um noivo, de um namorado, de uma noiva, que não dura muito. Tem que ser uma paixão plantada pelo Espírito Santo. Esse homem começou a orar 5 horas por dia, só pedindo o Espírito Santo. E a oração dele parece que não rompia os céus. E ele passou a orar 7 horas por dia, só pedindo o Espírito Santo. Irmãos, o homem ainda não tinha. Quem tem o Espírito Santo fluente, ora tranquilamente 2 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Quem não tem é muito difícil, é um sacrifício muito grande fazer isso. E esse homem estava muito influenciado, e ele orava dizendo: Deus, eu quero receber o poder do Espírito Santo com evidência de dom de línguas. E orava isso, irmãos, 7 horas por dia, pedindo a mesma coisa. Olha a sede, o desejo que esse homem tinha. E ao lado dele começou a juntar gente, pedindo a mesma coisa. E ele tinha uma casinha, alugou uma casa lá em Los Angeles, perto do centro da cidade, e começou a juntar gente. E o Espírito Santo começou a visitar esse povo. Diga amém. Pedi, pedi, batei, batei, e abri-se-vos-á. E aquela casa começou a ser tomada por gente, e aquele povo começou a receber uma unção sobrenatural, começou a ser batizado com o Espírito Santo. O William Seymour recebeu o Espírito Santo, falou em línguas, e era um poder, uma unção. E de repente, irmãos, nem dentro e nem em volta da casa cabia mais ninguém, era gente. E teve um dia que o poder estava tão grande, era uma Páscoa, eles gritavam juntos, eles gritaram 3 dias e 3 noites sem parar, clamando a Deus. E esse grito deles, a casa caiu, a casa desabou. E como era Deus que estava no negócio, ninguém teve um arranhão. Imagina uma casa cair com telhado e tudo, os fundamentos da casa foram abalados. Por causa disso, aí eles conseguiram esse prédio aí que você viu na Rua Azusa, aquele prédio antigo, e foram para lá. Era um piso cheio de feno, palha, sujo, e eles começaram a reunir ali. E esse povo já estava avivado, eles já estavam cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu, irmãos? Ali começou a missão apostólica pentecostal. A Meca do Pentecostes na América era naquele lugar, e homens do mundo inteiro foram parar lá para receber essa unção, para receber esse poder. E chegando ali, eles tinham cultos diários, 7 dias por semana, das 10 da manhã às 10 da noite. 10 da noite era o horário mínimo, às vezes ia até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, que começava às 10 da manhã. O Espírito Santo tomava eles de uma maneira tão tremenda, tão sobrenatural, que as necessidades humanas desapareciam. Eles eram mergulhados nesse óleo, nessa presença, nessa unção. Irmãos, nós temos aqui o nosso culto muito bem quadradinho, começa a tal hora, termina a tal hora, e quando vai dando a hora de terminar, fala: meu Deus, o pastor está muito inspirado hoje, passou da hora de terminar já. Aquele povo não tinha hora. Você imagina um culto durando 12, 14, 16, 18 horas de culto, gritando, chorando. Uma vez um repórter chegou na Rua Azusa e viu aquilo, irmãos. Não tinha essa liderança humana, esse controle, era o Espírito Santo que controlava tudo. Aí o repórter conseguiu chegar no embriagado lá, cai, não cai, falou: segura a onda aí. Por que isso aqui? Por que tanta cura? Por que tanto milagre? Ele falou: nós estamos arrependidos dos nossos pecados e nós estamos quebrantados. Ele falou: tá, mas eu quero saber de onde vem esse poder, por que esses milagres? Ele falou: nós estamos arrependidos dos nossos pecados
e nós estamos muito quebrantados. O repórter não entendia essa linguagem, lógico. O movimento Holiness, santidade, irmãos, é importante saber disso, que esse mover veio pela sede da comunhão do Espírito Santo e pela santificação pela palavra de Deus. Eles entraram num nível de santificação muito tremenda para buscar essa unção sobrenatural. E como o pastor Anderson falou ali, irmãos, doentes eram curados, possessos eram libertos à distância. Imagina o culto acontecendo aqui, caindo gente lá na BR, caindo gente endemoniada nas casas, sendo libertos, porque naquele raio havia uma atmosfera de unção tão sobrenatural que os demônios não ousavam chegar ali. Deus se manifestou nesse lugar. Não durou muitos anos, durou algum tempo, mas o tempo que durou, irmãos, hoje nós temos 660 milhões de pessoas influenciadas por esse avivamento. Nós estamos aqui num momento muito oportuno de falar nisso, porque a Assembleia de Deus está comemorando aniversário, né? Agora, eles estão comemorando aí. E o que aconteceu? De lá vieram os missionários, que espalhou o Pentecostes, que chegou aqui com $10 no bolso, sem saber nada, sem saber falar nada, só tinha paixão, movidos pelo Espírito Santo. Procuraram a primeira igreja batista, que já existia lá, não foram muito bem recebidos, lógico, bateu na porta errada. Um pentecostal numa PIB é botar a turma do Remo e Paysandu na mesma galeria, não dá certo. Aí eles, como eles foram rejeitados, começou o ministério, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil e várias igrejas. Irmãos, o que moveu o mundo nesses últimos anos, o que moveu o mundo a conquistar almas, foi o movimento pentecostal, que nasceu, quer dizer, não nasceu, ele reviveu ali em Azusa, nesse lugar, em Los Angeles. Então nós temos, naquela ocasião, esse ministério, naquela ocasião, nesses 3 anos de avivamento lá, eles alcançaram 50 países, e em 2 anos, todas as cidades dos Estados Unidos foram atingidas pelo avivamento da Rua Azusa. 2 anos, apenas 2 anos. Em 3 anos, 50 países foram visitados de uma maneira sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Amado, nós precisamos muito de um avivamento. Hoje nós estamos vendo assim uma categoria de crente muito sensível. Acho que essa igreja não me ama mais, eu vou sair. Começa a perambular de igreja em igreja, começa a bater perna, começa a achar defeito, murmurar, reclamar. Ele tá desconfortável. Irmãos, desconfortável era esse povo num piso cheio de feno, palha, um prédio velho, passar 14 horas de joelho adorando a Deus, passar 18 horas num culto glorificando a Deus, gritar para o Senhor 3 dias e 3 noites sem parar até a casa cair. Isso é visitação de Deus. Nós somos frutos disso aí, amados. Nós somos fruto desse avivamento da Rua Azusa. Infelizmente, como o pastor falou, aquele movimento virou um monumento e depois acabou. Acabou lá fisicamente, mas hoje, em qualquer ilhazinha, qualquer espaço do Pará que você vai, está escrito Casa de Oração, Assembleia de Deus. Tem uma lâmpada acesa, tem alguém clamando a Deus, tem alguém pregando o caminho da verdade. Todas as cidades, obrigado. Todos os cantos desse país tem Assembleia de Deus, onde o povo é pentecostal, onde há um fervor. E amados, nós somos frutos. Nós podemos ser chamados de neopentecostais, né? Um modelo menos reteté do pentecostalismo. Mas você, por exemplo, nós temos hoje uma discípula, né, que é até a irmã do Rony aqui,
que está lá em Rorainópolis, ela é uma prova disso, né? De reteté, de gente da revelação, do dom de línguas, da campanha, do milagre, do sobrenatural, que é um pentecostal mais assembleiano. Nós somos mais engomados, né? Aí você diz, nós somos uns pentecostais melhorados, vamos dizer assim, né? Eu não sei. Mas, queridos, o que nós precisamos é de uma nova visitação de Deus. Eu quero ler uma promessa. Eu quero ler uma promessa de Deus para nós. Isaías capítulo 2. Ontem à noite eu estava lendo esse texto. 2:1. Eu quero que você tome essa leitura aqui como eles tomaram o livro de Atos. Eles tiraram do papel e botaram na vida. Eles tiraram da Bíblia e colocaram no coração. E por isso veio o avivamento. É quando você transforma as linhas da Bíblia num caminho para você andar. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Está falando da igreja. Nos últimos dias, irmãos, foi uma visão futurística. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião, da igreja, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas se converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão jamais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém? Querido, isso é uma promessa para nós. Está dizendo aqui que nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo do absurdo, de coisas que têm nos impressionado, que têm nos deixado de queixo caído, tanta coisa que nós estamos vendo. Ontem entrou uma mensagem no meu celular de um grupo de estudiosos da Bíblia que nós temos, e um dos professores desse grupo falou: eu estou tremendamente chocado com uma igreja evangélica em Belém, que está militando a favor do homossexualismo, dos homossexuais dentro da igreja. É uma defesa do LGBT. Inclusive já tem ministros gays na igreja. Isso, irmãos, igreja protestante. É o fim dos tempos. Aí alguém já entrou dizendo: nós temos que amar esse povo. Sem dúvida nenhuma, irmãos. Jesus amou o gadareno do cemitério, sem dúvida nenhuma. Ele amou a prostituta. Deus amou Raabe, a prostituta, a meretriz, mas não compactuou com a sua prostituição. Amém? Aí eu fiquei muito triste com aquilo. Mas o que é, amados? Fim dos tempos, os últimos dias, é o que nós estamos vivendo. E ninguém se impressiona com isso. Fala: não, isso é natural, agora temos que aceitar, é assim mesmo, é a opção dele. Ele escolheu ser assim. Como, irmãos, se um homem que nasceu homem, dado uma genética masculina por Deus, escolheu ser mulher? Como que uma mulher que nasceu feminina, menina, fêmea, que Deus criou, decidiu ser homem? É natural isso? É antinatural. Nós vamos discriminar? Não. Nós vamos evangelizar e orar para que essas pessoas sejam salvas. Mas aceitar no aborto, nós não podemos fazer isso. O que é, o que não é, queridos. Nós temos que entender isso, mesmo que isso custe o nosso pescoço. Eu sei que eu estou falando uma coisa aqui que é perigosa, e eu sei que isso está vazando aí para o mundo, mas nós somos o que nós somos. Jesus morreu por causa da verdade. Agora, amados, tem uma promessa aqui. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor. Nós temos muitos montes hoje sendo elevados.
nós temos muitos montes, e que as pessoas ainda estão impressionadas com os montes que têm se levantado nesses últimos tempos, da ciência, da tecnologia, da política, dos grandes maiorais. Mas a casa de Deus vai ser colocada acima do cume dos montes. E a Bíblia diz que para esse monte afluirão todos os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Eles virão contigo para esse lugar, adorar a Deus, se prostrar, reconhecer que Jesus é o Senhor. O avivamento vem, amados, em nome de Jesus. Agora, sabe onde ele começa? Começou, por exemplo, no coração deste homem, Farha. Esse homem começou a orar sozinho. Ele começou a buscar a Deus. Ele começou a clamar ao Senhor. Esse homem, esse Charles Fox, ele começou a dizer: Deus, eu não aceito isso. O Senhor é mais do que a religião. O Senhor é mais do que uma igreja engomada, do que um povo que dá as cartas na mesa. Quem manda é o Senhor. O Senhor reina. O Senhor é poderoso. Espírito Santo, onde está a sua manifestação? E esse homem começou. O que eu quero dizer com isso? Comece a buscar você na sua casa. Comece a avivar a sua casa, a sua família. Comece a pedir um avivamento de santificação. Sabe por quê, amados? A igreja ama o Senhor Jesus, mas muitos não têm temor a Deus. Não tem o temor a Deus. Tinha um ministro de Deus que foi muito conhecido nos Estados Unidos, e ele caiu em pecado, e um amigo dele foi visitá-lo. Esse homem tinha uma influência muito grande nos Estados Unidos, e ele foi preso por uma questão mais de imposto de renda, que lá nos Estados Unidos isso é muito sério. E ele estava preso, esse amigo dele foi lá. O amigo dele perguntou: pastor, como é que o senhor está aqui? Ele falou assim: eu nunca tive tão bem na minha vida. Eu estou sendo corrigido por Deus, e eu estou feliz porque eu estou debaixo da disciplina do Senhor. Eu estou sendo humilhado, eu estou sendo esquecido, eu estou sendo abandonado por todos, menos pelo Senhor Deus. Deus tem me visitado nesse lugar. Irmãos, Deus não rejeita ninguém. Um coração quebrantado tu não desprezarás, ó Deus. Aí ele falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Quando foi que você começou a perder o amor por Jesus? Ele falou: nunca perdi o amor por Jesus. Eu perdi o temor a Deus. São coisas separadas. Você pode ser apaixonado por Jesus, mas perdeu o temor a Deus. E por isso a santificação vai embora, a comunhão vai embora, o desejo, a fome pelas Escrituras desvanece da sua vida. Você começa a ficar apático. E talvez o contato mais acalorado que você tem na semana seja num culto de domingo como esse. E depois volta para a vidinha, para a caverna, para os dilemas, para os conflitos. Volta para a rotina. Esses homens aqui, esse Charles, o Seymour, que eles não se conformavam e diziam: tem que ter uma coisa melhor, a vida está passando, eu estou envelhecendo, mas eu quero ver a glória de Deus. E eles viram a glória de Deus. A Rua Azusa hoje é conhecida no mundo inteiro. Agora Los Angeles tem coisa forte para conhecer. Los Angeles tem os lugares pitorescos mais conhecidos do mundo nos Estados Unidos. Mas nada se compara, queridos, a esse lugar onde Deus visitou. Porque hoje 660 milhões de pessoas vivem debaixo dessa revelação. Porque um homem negro, sem expressão, rejeitado pela sociedade, decidiu orar 5 horas por dia, orar 7 horas por dia, até que Deus se manifestasse. Eu estou deixando um desafio aqui para mim. Eu preciso de avivamento. Eu estou deixando um desafio para você. Nós não vamos fazer aqui um barulhão santo agora e falar: agora vai começar o avivamento. Quem dera que eu tivesse esse poder, essa tecla, esse start, esse play, que eu pudesse fazer isso, amor. Já tinha feito na minha igreja, em todos os lugares que eu fosse. Mas há uma unção sobre nós. Ela pode estar adormecida, pode estar dormente, mas Deus vai despertar esse gigante que há dentro de você. E esse lugar vai ser apertado, vai ser pequeno demais.
A glória de Deus vai descer nesse lugar. E hoje, amados, quando você for cear com seu irmão, com seu esposo, com seus filhos, seus discípulos, você vai fazer um propósito. Eu vou orar por um avivamento. Eu vou orar em casa. Eu vou jejuar. Irmãos, eu estou tomando algumas medidas na minha vida. Eu estava agora no café da manhã com a minha esposa e com a preletora abençoada, a Silvia. Ô mulher ungida aquela, meu Deus. E ela não é só ungida aqui em cima não. Aquela mulher tem uma unção, onde ela está, ela é uma mulher. Eu falei, Silvia, eu estou desafiado a pagar um preço, a entrar num sacrifício. Eu quero ver a glória de Deus. A vida está passando, eu já estou com quase 40 anos de ministério. E ela falou, pastor, vale a pena. Todos nós precisamos disso. Amados, isso não está na mão de um pastor. Esse homem aqui não era nem pastor. Ele era um homem sedento. Basta você ser sedento. Quem tem sede, vem a mim e beba, que o seu interior se transformará num rio de águas vivas. Fique de pé no seu lugar. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Aleluia. Quantos aqui já receberam o batismo no Espírito Santo? Deixa eu ver. Glória a Deus, a grande maioria. Louvado seja Deus. Sabe qual é o problema nosso, amados? É que aquela manifestação, aquele movimento do Espírito Santo dentro de nós de falar em línguas, ficou lá no batismo, lá no passado. Você tem orado quanto em línguas por dia? Não precisa talvez hoje começar a orar 5 horas por dia, 7 horas. Mas o que precisa é se jogar na presença de Deus, dizer, Deus, eu não sei como, nem quando, mas eu e minha casa precisamos de um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra e faça-a notória no decorrer dos dias. O mundo precisa de um avivamento. A igreja precisa de um avivamento. Ela vai começar dentro de você. Vai começar dentro de mim. Clama a mim e responder-te-ei. Momento da administração da ceia. Você vai orar com seu irmão. Dizer, eu estou fazendo um propósito hoje. Eu vou começar a orar para um avivamento. Eu vou começar a orar para que esse avivamento comece comigo, na minha casa. Irmãos, esse avivamento começou na casa de um homem, depois foi juntando gente. Eles oravam 1 hora, tinha culto de 1 hora, depois 2 horas, depois 12 horas, depois 18 horas, depois 3 dias e 3 noites gritando, desesperadamente por Deus. A casa caiu, aquela casa caiu, mas a casa de Deus foi levantada. Abra sua mão, receba a graça de Deus dentro do seu coração. Vê se há sede, querido. Procure a sede de Deus. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim, ó Senhor, minha alma suspira por ti. Senhor, derrama essa sede no nosso coração, esse desejo de santificação, essa fome da tua palavra. Senhor, começa um avivamento. Lá foi em Los Angeles, agora vai ser em Ananindeua, vai ser nesse lugar. Aviva, Senhor, a cada um de nós, aviva a tua obra, aviva os pastores, líderes, aviva aquele irmãozinho que se converteu domingo passado, aviva aquele que já tem 30 anos de fé, aviva a tua obra, Senhor. Venha o teu reino sobre nós, Senhor, nessa manhã. Basta o Senhor colocar fome e sede no nosso coração, para que ele seja incendiado. Meu Deus, derrama nos lares agora, onde as pessoas estão recebendo essa onda de desejo, de fome. A tua palavra prometeu nos últimos dias, Senhor, o Senhor avivaria a tua obra. Nós estamos aqui nos últimos dias. Aviva-nos, Senhor, resplandece o teu rosto, faz a tua obra, Senhor, manifesta seu poder. Deus, aqueles que já são batizados no Espírito Santo, que volte a orar em línguas.
a falar a linguagem do céu, a língua dos anjos, para que os céus desçam sobre nós. Venha o teu reino, venha a tua glória, venha a tua luz, venha o teu poder, Senhor. Dá-nos fome, sede, Senhor. Um culto de 1 hora, 2 horas se transformará num rio de adoração contínua que não parará mais. O teu povo vai clamar, chorar, confessar seus pecados, e a glória do Senhor virá sobre nós. Os pecadores serão convertidos, os doentes serão curados, os possessos serão livres, e o Espírito de Deus virá sobre nós. Vem, Senhor, perdoa nossa frieza, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões. Precisamos da tua graça, precisamos do teu poder, Senhor. Dá-nos fome, sede, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a alcançar o que esses homens alcançaram no passado, e muito mais do que isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.